Saudações, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas, vamos falar agora de alotropia. Veja que fenômeno interessante. Olha, alotropia é um fenômeno no qual um elemento químico consegue gerar na natureza duas ou mais substâncias simples diferentes uma da outra. Os mais conhecidos são os casos do elemento oxigênio, que forma gás ozônio, gás oxigênio, do carbono, que forma grafite, diamante, o fulereno também, o fósforo, que forma o fósforo branco, negro, lamelar, e o enxofre, que é o campeão, que forma mais de 32 substâncias simples diferentes uma da outra. Não só esse, tem também o caso do ferro, que sofre polimorfismo e forma vários tipos de ferro. Beleza? Então, isso é uma coisa que ocorre com alguns elementos químicos. É uma característica que eles têm de, na natureza, formar duas ou mais substâncias simples diferentes uma da outra. Eles são chamados, então, de alótropos, porque eles são oriundos do fenômeno da alotropia. Para entendermos melhor, vamos ver caso a caso, vamos ver os casos mais comuns. Por exemplo, temos o caso do gás oxigênio, que nós representamos sua molécula por O2, e o caso do gás ozônio, representamos por O3. São substâncias iguais? Não. A molécula já me diz tudo. Ó. A molécula diatômica é o gás oxigênio. A molécula triatômica é o gás ozônio. São substâncias completamente diferentes uma da outra, formadas por quem? Pelo elemento químico oxigênio. São simples? São. Molécula formada por um único tipo de elemento é uma substância simples. Essa é simples e essa é simples. São substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico que é o oxigênio. Então, que fenômeno foi esse? Foi o fenômeno da alotropia. O elemento oxigênio consegue formar gás oxigênio e gás ozônio, substâncias completamente diferentes uma da outra. O gás oxigênio é incolor e inodoro, não tem cheiro. O ozônio é azul e tem um cheiro irritante. O oxigênio, ele está presente aqui na atmosfera, é o gás essencial para a nossa vida. Já o ozônio, se ele estiver aqui na atmosfera mais baixa, ele é um poluente. Ele é bom na camada de ozônio, nos protegendo da radiação ultravioleta. E entre os ozônios, sempre tem um deles que é estável. E é fácil você perceber quem é o estável. É aquele que é comum em nossa vida cotidiana. Falando gás oxigênio, falando gás ozônio, quem é que é comum em nosso cotidiano? Gás oxigênio é essencial para a nossa vida. Aproximadamente 20% dessa atmosfera que nós temos aqui é oxigênio. Então, esse é o mais estável. E o ozônio seria o instável, ou também chamado de meta-estável. Tem menos estabilidade. E uma coisa interessante da natureza, aquelas entidades que não são estáveis, as instáveis, elas tendem a se estabilizar espontaneamente. Então, na natureza vai ter isso aqui, ó. O ozônio, por ser meta-estável, por ser instável, tem uma tendência natural em se tornar quem? Oxigênio. Esse processo aqui, ó, do ozônio virar oxigênio, seria um processo espontâneo, natural, com liberação de energia. Já para o oxigênio virar ozônio, é um processo forçado. Teria que ter absorção de energia para acontecer. Não se liga nisso. Sempre a entidade instável tende a se transformar na entidade estável naturalmente, liberando energia. Beleza? Então, recapitulando, o que é a alotropia? Fenômeno no qual um elemento químico consegue formar duas ou mais substâncias simples diferentes uma da outra. Olha outro caso bem interessante e bem comum. No caso do carbono, nós podemos ter carbono do tipo grafite, CN grafite, e podemos ter o carbono CN diamante. Por que CN? Porque a quantidade de átomos de carbono no grafite e o diamante é indeterminada, não dá para se saber. Então a gente vai representar o grafite e o diamante por CN.
N. Beleza? Qual dos dois é o mais comum em nossa vida cotidiana para percebermos quem é o mais estável? Olha o lápis de vocês, o grafite do lápis, esse aqui. Então, o grafite, infelizmente, é o mais estável. Já pensou se o diamante fosse o mais estável na nossa vida? Talvez ele não valesse tanto quanto ele vale, né? E enquanto o diamante é o meta estável. O grafite, diferenças bem básicas entre os dois, o grafite é macio. Ele é formado por vários hexágonos, ele tem hibridação sp2, cada carbono do grafite se liga a 3 outros carbonos, formando vários hexágonos, lâminas de hexágonos, o que deixa elétrons livres e possibilita com que ele seja um bom condutor de corrente elétrica. Já o diamante, cada carbono se liga a 4 outros carbonos. A hibridação já é sp3. Tem uma estrutura rígida, o que faz com que ele tenha elevada dureza. É um dos elementos mais duros que a gente conhece, é o diamante. Aí essa curiosidade, a tendência, quem não é estável tende a se estabilizar. Ó, essa trajetória aqui, ó, do carbono diamante para o carbono grafite, como o diamante é o meta estável, não é o estável, ele tende a fazer isso de maneira espontânea. Vai demorar, é lógico, milhões de anos para que isso aconteça, com que o diamante da natureza faça isso, porque ele surgiu na natureza devido às mudanças que nosso planeta sofre lá no interior do planeta, no núcleo, alta temperatura, pressão. Então, essas condições que a gente tem no nosso subsolo faz com que grafite vire diamante. Mas para o diamante virar grafite de maneira espontânea e natural, é um processo lento, mas é um processo que libera energia. Já o grafite pode virar diamante tranquilamente, só que é um processo forçado. Muitos diamantes que a gente usa em ferramentas não são diamantes naturais. É, na realidade, grafite sob a ação de alta temperatura e alta pressão que foi transformado em diamante. Mas é um diamante que não tem uma organização dos seus cristais. Ou seja, é um diamante desorganizado com baixo valor comercial, que vai servir apenas para revestir brocas, para dar um poder maior a brocas, para servir para cortar vidro. Que aquele diamante ali não é natural, ele foi produzido a partir do grafite. Então, ele é um processo brusco de formação rápida, ele não tem organização cristalina, é diamante, mas não vale a mesma coisa do diamante que foi formado na natureza ao longo de milhões e milhões de anos. Uma curiosidade, ó, olhando para o oxigênio e para o ozônio, eu consigo perceber quem é oxigênio e quem é ozônio pelo fator da atomicidade, número de átomos. Eu percebo que o oxigênio tem 2 átomos, o ozônio é a molécula que tem 3 átomos. Quando eu olho para o diamante e para o grafite, eu não posso fazer isso. Eu não posso usar o fator atomicidade. Cn grafite, Cn diamante. Não sei quantos átomos tem em cada um. Então, para diferenciar grafite de diamante, a gente já vai usar outro fator, que é o fator estrutura cristalina. Porque eles têm cristais diferentes. Enquanto o grafite vai apresentar uma hibridação sp2, cada carbono se liga a 3 outros carbonos, enquanto o diamante tem uma hibridação sp3, formando vários tetraedros, cada carbono se liga a 4 outros carbonos, eu percebo diferença na sua estrutura cristalina. Então, diamante e grafite, diferença entre eles é na estrutura cristalina. Oxigênio e ozônio, a diferença entre eles é aonde? Na atomicidade. Beleza? Aí, início dos anos 80, fizeram uma descoberta fantástica de mais um alótropo do carbono, que é o chamado Buckminster Fuller, Buckminster fullerenus, chamado fullereno. Ele tem uma estrutura geodésica. Que estrutura geodésica? Lembra muito o formato da bola de futebol, que tem um hexágono, aí em volta tem pentágonos, e assim aquela estrutura vai se formando. Parece muito o desenho da bola de futebol. Tanto é que ele é conhecido com o nome de Buckball. Ele tem de 60 a 70 carbonos na estrutura. É mais recente esse aqui, chamado fullereno.
O nome dele é bem complicado. Buckminster fullerenos. Chamado de fullereno, certo? Aqui são 2 L's. É também um halótropo do carbono. Por quê? Só tem carbono na sua estrutura. É um composto, uma substância simples diferente, mas é formado pelo elemento químico carbono. Beleza? Então fixa isso, que é a alotropia, fenômeno no qual um elemento químico consegue gerar 2 ou mais substâncias simples diferentes. E essas substâncias simples diferentes vão ser chamadas de alótropos. Então eu tenho aqui, ó, os alótropos do oxigênio e tenho aqui os alótropos do carbono, os mais conhecidos. Vamos fazer mais uns exemplos? Olha a mágica. Feito a mágica, gente, para finalizarmos nossa aula, olha só. Vamos falar de alguns alótropos do fósforo e alguns do enxofre, que é o que tem mais. Tem 32 alótropos diferentes. Selecionei 2 aqui para a gente trabalhar. Olha só, no caso do fósforo, existe o fósforo branco, fósforo vermelho e também existe um fósforo negro, que é representado só por PN, que é uma estrutura lamelar de várias lâminas de fósforo, um em cima do outro, certo? Também é um alótropo do fósforo. Mas trabalhando aqui o fósforo vermelho e o fósforo branco, olha só a diferença entre eles. A cor, um é branco, outro é vermelho. Esse é venenoso, aquele não é. Esse tem um cheiro parecido com ar, é tóxico. E esse aqui, ele pega fogo instantaneamente, ele entra em combustão instantânea quando exposto ao ar. Tanto é que ele é usado para a fabricação de explosivos. O fósforo vermelho é o que é mais comum em nossa vida cotidiana. Está presente no nosso cotidiano. Ele está presente na caixa de fósforo. Tanto na parte externa quanto na cabeça do palito. Quando você atrita o palito naquela lateral da caixa, é ele que gera as faíscas que faz a pólvora entrar em ignição e acender o palito de fósforo. Então, ele é o mais comum em nossa vida cotidiana. Ele é o mais estável. Enquanto esse é estável, esse é meta-estável. A transformação do meta-estável no estável, lembra, é um processo natural e espontâneo, liberando energia. Já a transformação daquele que é estável no que é meta-estável é um processo forçado, requer absorção de energia. O fósforo branco e o fósforo vermelho ele tem praticamente a mesma estrutura. Eles formam vários tetraedros com esses 4 fósforos. A diferença é que o fósforo vermelho, ó, ele é uma macromolécula, é uma quantidade indeterminada de tetraedros que não dá para a gente saber quanto é. Porque você dá perceber pelo tamanho da cadeia, quando for uma macromolécula, que aquele fósforo, a estrutura dele é o do fósforo vermelho. Quando for só o tetraedro isolado, é o fósforo branco. No caso dos enxofres, que tem mais de 30, aqui tem um enxofre rômbico e um enxofre monoclínico. É tudo S8. Então, pela fórmula, não dá para diferenciar quem é quem. A gente vai diferenciar pelos cristais. O enxofre rômbico é aquele que tem o formato tradicional de um cristal, que parece um balãozinho, tem brilho tradicional de cristal, que é amarelinho. Cristal tradicional. Já o monoclínico, ele é como se fosse um formato de espinhos. Os cristais dele não têm brilho. São cristais estreitinhos assim, ó. Por exemplo, palitos, como se fossem espinhos. Então esse é o arranjo monoclínico. Então, pela molécula eu não sei quem é quem. Eu só sei quem é o rômbico e quem é o monoclínico se eu for para a estrutura cristalina. Pela atomicidade não dá para diferenciar. O mais estável deles é o rômbico. Esse é estável, enquanto o monoclínico é o meta-estável. Na natureza, existe a tendência do que é instável virar o estável de maneira espontânea. Já para o estável se transformar no instável, é de maneira forçada. Então, elemento químico que forma substâncias simples diferentes, ocorreu ali o fenômeno da alotropia. E essas substâncias simples diferentes formadas vão ser chamadas de quê? De alótropos. Beleza? Até a próxima.